Shalom, shalom, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a pastora Tati da Costa e quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Hoje o tema do nosso vídeo é jejum para iniciantes. Você que até antes nunca tinha conseguido jejuar, manter uma vida de jejum, depois desse vídeo você vai conseguir jejuar e vai olhar para o jejum com olhos diferentes. Já não esquece, deixa a tua curtida, o teu like e também te inscreve no canal. Quando nós falamos em jejum, nós estamos falando em abrir mão de alimento, de uma comida sólida, se abster de um alimento, de algo saboroso que alimenta a nossa carne, para subjugar a nossa carne, para enfraquecer a nossa carne, para que possamos ouvir a Deus. O seu jejum são as suas regras. Você vai estabelecer as suas regras de jejum. Por isso que o jejum ele não deve ser copiado. Nós gostamos muito de seguir o exemplo de algumas pessoas que têm essa vida de jejum e isso é muito bom, mas acabamos querendo adaptar o padrão delas como se fosse um padrão para a nossa vida também. E uma vez que a gente faz isso, nós podemos estar errando, porque o padrão que serve para aquela pessoa, para aquele irmão em Cristo, nem sempre é o mesmo padrão que vai condizer com a minha vida, que vai fazer bem para mim. Quando nós estamos iniciando o jejum, nós devemos iniciar com um jejum mais leve, ou assim posso se dizer, um pouco mais fraquinho. Nós não podemos pegar o hábito que o outro irmão tem, o padrão dele. Talvez aquele irmão que você conhece, aquele pastor, aquele pregador que você acompanha e admira, talvez ele já tenha um período de 12 horas de jejum, ou ele faça 24 horas de jejum por semana, ou 2 vezes por semana, ou até mesmo mais. Tem pessoas que ficam 3 dias somente no líquido, tem pessoas que ficam 40 dias no líquido, 70 dias no líquido. Esse é o padrão de jejum, que é um padrão normal para a vida de algumas pessoas. Mas por quê? Porque elas conseguem elevar esse padrão tão grande de jejum? Porque já faz muito tempo que elas estão jejuando. Elas já fazem anos que estão jejuando, que estão preparando o seu corpo físico, que estão tomando ali algumas vitaminas para conseguir ficar esses 40 dias, para conseguir ficar esses 3 dias ou um período mais longo. Não se inicia um jejum, você que nunca jejuou, já querendo colocar 8 horas, 12 horas, 48 horas, que o que vai acontecer se você que é iniciante fizer isso? Você estipulou 24 horas, mas de repente você aguentou 8 horas e até mesmo começa a passar mal, começa a ter um problema na sua saúde, você pode desmaiar, pode se sentir muito fraco e isso pode fazer mal para você, porque você não estava acostumado, o seu corpo ainda não aprendeu sobre o jejum e ele tem fome, ele vai trazer fraqueza sobre você. A dica que eu dou para você que quer começar a jejuar a partir de hoje para ter uma intimidade maior com o Senhor, ou para receber uma resposta de Deus, ou até mesmo para ter uma direção de Deus para a sua vida, comece com um período curto, inicia com um curto período. Por exemplo, inicia com 6 horas de jejum, tira uma das suas alimentações, ou almoço, ou a sua janta, ou o seu café da manhã e fique num período de 6 horas em consagração, em separação, para que o Senhor venha falar com você. E dentro desse período você vai orar, vai falar com Deus, vai ler a palavra de Deus e também você vai estar ouvindo louvores e pode estar adorando o Senhor também. Então, quando você já praticou 1 mês, 2 meses, um jejum de 6 horas ou 8 horas, lá na frente, no próximo mês, você começa a aumentar o seu jejum. E assim, aos poucos, gradativamente, você vai aumentando o seu período de jejum. Muitas pessoas acabaram desistindo de jejuar porque já logo iniciaram colocando 24 horas, 3 dias de jejum na água, e ao não conseguirem ter essa persistência em terminar esse jejum, porque passaram mal, muitas das vezes até mesmo tem que ir para o médico, essas pessoas acabam se frustrando, achando que não são fortes espirituais o suficiente, acabam desanimando porque não conseguiram. Mas a culpa não é sua, é porque você tenha iniciado de uma forma errada e existe uma forma correta. Inicie com pouco. Sabe qual é a diferença para Deus? Não é entregar muito, muito em certos períodos. É aquela pessoa que ela jejua 3 dias, fica 3 dias na água, mas depois ela fica 2 meses sem jejuar. Aí tem o tipo de pessoa que fica 40 dias em jejum, só no líquido, mas depois ela fica 1 ano sem jejuar. O que Deus quer é mantenha-se mesmo que for no pouco,
mas mantenha constância. Se você consegue jejuar 6 horas por dia ou 8 horas por dia, jejue esse tanto, que parece ser pouco, mas tenha constância. Jejue toda semana, não fique muito tempo sem jejuar. É isso que Deus prefere, a constância do que a intensidade. Então, você que é iniciante, prepare ali o seu jejum, não se compare. Jejum a gente não compara. Não compara a sua vida espiritual, nunca faça isso. Comparar a sua vida espiritual, às vezes com um cristão que já está tanto tempo em Deus, já tem tanta intimidade de Deus, já tem tanta direção de Deus, às vezes a gente se compara e quer viver a mesma intensidade, quer ter a mesma constância que ele, quer orar o mesmo tempo que ele ora, quer se separar para Deus ali em jejum o mesmo tempo que ele separa. Não, queridos, isso é algo individual e você precisa começar hoje. Porque se você não começar logo, você nunca vai chegar no nível dessas pessoas que você admira. E se um dia nós queremos chegar nesse nível de entregar 40 dias, de entregar um sacrifício maior para o Senhor, nós temos que começar o quanto antes. Mas começamos com pouco e aos poucos a gente vai aumentando até que a gente chega num jejum de excelência. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Me ajude a compartilhar esse vídeo. Um grande abraço.